Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais um sábado, né, para gravar mais uma pauta do Correio Espírita e continuo deixando em aberto o canal para vocês mandarem as perguntas de vocês, tá? Pode ser pelo YouTube, tá? Comentário no final do programa ou comentário no final de alguma palestra, né? Pode deixar as dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita. Pode deixar na página do Facebook do Mensageiro Espírita, né? Ou pelo e-mail, né? mensageirispirita@hotmail.com. E hoje é motivo de grande alegria para a gente, né? A gente está recebendo, né? O Correio Espírita está recebendo o José Henrique Martiniano. Ele é de Araraquara, né? Da Casa Espírita Obreiros do Bem, né? José Henrique. É espírita há mais de 20 anos e o José Henrique ele tem um trabalho muito legal junto à arte espírita. Então eu queria te pedir, José Henrique, para você falar um pouco sobre a arte espírita. Então, vou começar a falar, existe uma entidade chamada Abrarte, é bom que as pessoas pesquisem, que é uma Associação Brasileira de Arte Espírita. Então ela tem sede em Belo Horizonte, em Minas, né? E eles fazem alguns eventos. Eu já fui num evento deles em Brasília, então tem vários lugares assim, como se fosse um congresso de arte, né? Então vai pessoas de vários lugares do país e na área de música, de poesia, de teatro, várias aí vertentes da arte. Então esse pessoal é o que eu conheço assim, organizado, que tenta dar um certo subsídio. Às vezes eles fazem algumas, pedem para as pessoas desenvolverem um tema de alguma coisa para uma campanha que eles estão fazendo e tal. Agora, fora isso, eu acho, por exemplo, esse trabalho meu é um trabalho que foi uma iniciativa minha. Eu li o Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro do Chico Xavier, que é um livro de poemas, né, psicografadas, tem Humberto de Campos, não, Augusto dos Anjos, Humberto de Campos, só fazendo um parênteses aqui, veio depois, né, Humberto de Campos, quando foi lançado esse livro, ele era vivo ainda, ele fez até comentários sobre esse livro pela Academia Brasileira de Letras. Depois que ele desencarnou, ele psicografou outros livros através do Chico Xavier. Mas esse primeiro livro que eu dizia, do Parnaso de Além Túmulo, tem Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, alguns poetas portugueses, Antero de Quental, Guerra Junqueiro e tal. E eu gostei muito do Augusto dos Anjos, o jeito dele escrever, o jeito que ele trata os temas, assim, eu achei muito bonito e eu comecei a musicar os poemas dele, que acabou virando esse CD que vocês ouviram aqui hoje, né? Número Infinito. Então foi uma iniciativa minha, quer dizer, os músicos, eu trabalho com música também, outros trabalhos não espíritas, tem trabalhos aí com o Roberto Menescal, a Leila Pinheiro, da MPB e tal. Então, os músicos que participaram desse CD não foram músicos espíritas, assim, no geral. Teve músicos espíritas e outros não espíritas que tocam comigo. Então, uma iniciativa minha a esse respeito. Então, tem vários lugares que, algum lugar eles montam um teatro, né? Um teatro espírita, ou alguém escreve poemas, ou o que eu tenho que eu me lembro assim a respeito de arte espírita que eu poderia dizer é isso. Bom, José Henrique, o pessoal manda algumas perguntas pra gente, tá? Então, nós separamos 3 para você, certo? Então, eu já vou te fazer a primeira. Ó, na pergunta 267 do Livro dos Espíritos, é legal que você falou hoje do Livro dos Espíritos, sim, né? Os espíritos respondem se o espírito tem permissão para escolher as suas provas enquanto encarnado. Nesse sentido, minha pergunta é, a pessoa, né, que pergunta, durante a existência física, o espírito pode pedir a mediunidade ostensiva como prova? Eu diria o seguinte,
pedir, todo mundo pode pedir o que quiser. Por exemplo, um filho pede para o pai um carro. O pai pode ter dinheiro para dar o carro, mas pode achar que ele vai fazer besteira com esse carro. Então, o que for bom, se o espírito pedir uma coisa que serve para o que ele precisa, com certeza será dado. Mas se ele pede, eu quero uma coisa, eu quero uma mediunidade ostensiva, mas ele não está preparado, ele vai ter desregramentos, ele vai ter complicações com aquilo, então pode ser negado porque não vai ser bom para ele aquilo. Então, pedir, todo mundo pode pedir, mas o que será dado é o que vai acrescentar para aquele espírito, que vai trazer progresso para ele, né? Um pai não dá uma ferramenta, né, que cause queda para o filho, né? Então, não tem como, né? O filho está pedindo uma coisa na inocência, achando que vai ser bom, mas o pai com maior experiência sabe que pelas características do filho e tal, não é o momento apropriado para ele ter aquilo. Então ele diz não para o filho, para o próprio bem do filho, né? Sim. Bom, a segunda... E tem também, só complementando, tem as encarnações, vamos dizer, compulsórias que a pessoa não quer, mas ela precisa daquilo. Então, por exemplo, se um filho está indo mal em matemática na escola, e ele poderia pedir para o pai, você pode me colocar numa aula particular de matemática que eu não estou acompanhando e tal? Seria um pedido justo que o pai poderia colocar. Agora, se ele não pede aquilo, não quer estudar e está indo mal, o pai pode obrigar ele a ir nas aulas particulares de matemática, porque é o que ele precisa. Sim. Né? Então pode existir uma reencarnação que ele precisa daquela encarnação para aprender alguma coisa, mesmo que ele não queira, ele acaba vindo compulsoriamente. Certo. A segunda questão, José Henrique, como se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal? Podemos evitar isso? Podemos tentar evitar. Isso faz parte da evolução. O desejo de fazer o mal é porque ainda nós não temos um nível evolutivo suficiente para ficar imunes, de repente, a alguma provocação, alguma coisa que ofendeu a gente, que a gente não esperava. Mas, por exemplo, Jesus, que está num nível muito, né, acima, ele não se decepciona com a gente. Por exemplo, há 2000 anos atrás, a gente era pior do que é hoje, vamos dizer, né? Sim. Então, ele já sabia que não podia esperar muita coisa. Então, todas as coisas que iam acontecendo, ele já sabia que a gente era muito criança, vamos dizer, espiritualmente, muito infantil, muito sem conhecimento, sem maturidade, e que a gente precisa passar por várias coisas até atingir isso aí. Agora, quando a gente sente esse sentimento ruim, é porque a gente ainda não tem a capacidade de abstrair e de entender que a pessoa que te fez isso, ela ainda está num nível que ela não tem consciência não sabe o que faz, né? Como diz Jesus na cruz lá, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, se você tiver uma certa maturidade para saber que pessoas ainda não têm essa maturidade e agridem e ofendem e tal, você pode não pegar aquele presente que estão te dando, entre aspas, né? E entender que aquilo é uma questão de falta de evolução da pessoa. Ou você também está com uma falta de evolução e retribuir na mesma moeda de uma forma errada, né? Sim.
A gente está aqui justamente para isso, para tentar reprimir, né? As nossas más tendências, né? Agir da melhor forma possível para a gente nesse momento. Né? Exatamente. Bom, José Henrique, ó, a última questão. As condições fundamentais para a cura são somente o merecimento e a fé do paciente? Ou tem mais alguma coisa? Eu acho que existem dois elementos no universo, que é a matéria e o espírito, como diz no livro dos Espíritos, né? E teria um terceiro, que seria Deus, que teria ainda... Mas vamos deixar isso de lado, porque é uma coisa muito... não está no nosso nível agora no momento, né? Então, a matéria e o espírito agem sobre a gente o tempo todo. Então, se você... Um exemplo, se você tem um câncer, se surgir um câncer em você, não importa o que causou, pode ser uma ideia mental repetitiva de depressão, de coisa de destruição, que leva aquilo espiritualmente, ou pode ser uma coisa, um hábito que você fumou muito e aquilo prejudicou o teu pulmão. Agora, existem dois caminhos. Existe o caminho da matéria. Então, por exemplo, uma quimioterapia, uma cirurgia no hospital com um médico é um caminho que pode curar pela matéria. Então você vai lá, tira aquele câncer, faz uma quimioterapia, curou o teu problema fisicamente. Se você continuar com a mesma, repetindo os mesmos erros, com aquela ideia negativa e tal, você pode ter de novo, fazer essa doença surgir novamente em você, né? E existe também a possibilidade de você, através de um tratamento espiritual, de estudos, de você frequentar um curso, entender o mecanismo das energias, da ação e reação, que quando você está agindo de uma forma negativa, com ódio, que aquilo prejudica não só a outra pessoa, mas você também, então você começa a mudar essa parte espiritual, mudar o seu jeito de pensar, e isso pode te curar de alguma enfermidade que você está tendo, e você melhorar na saúde. Mas as duas coisas existem. Em determinados níveis de lesão da matéria, é difícil depois você regredir. Provavelmente, uma coisa que já está avançada, você vai precisar de uma cirurgia material ali, de uma quimioterapia, de uma intervenção na matéria, porque a matéria já se deformou, já está doente. Mas o espírito, dependendo do nível, ele pode regredir aquilo e se curar, se o organismo tem como voltar, né? Deixar de fazer aquele mal que você está fazendo, espiritualmente, você pode curar uma doença, uma enfermidade qualquer, através da mente, do espírito, da condução por um caminho correto. Então, acho que as duas coisas têm que ser consideradas. Não só a parte espiritual, não só a parte material. A pessoa pode estudar, fazer cursos, se ela come um monte de coisa errada, se ela fuma, se ela bebe, fatalmente vai ter um problema físico por causa daqueles hábitos. Ela pode ser boa, ajudar os outros, fazer caridade, frequentar os cursos, os estudos de livros e tal, mas aquela coisa material não vai deixar de atuar sobre ela. Bom, José Henrique, agora eu vou te fazer tomar liberdade de fazer uma pergunta para você. Porque a palestra foi maravilhosa, né? O trabalho com o seu livro, com o CD, eu
realmente fantástico. Fala pra gente como que a importância, no que a importância não, no que a arte espírita pode ajudar na evangelização de crianças e adolescentes. Porque a gente vê hoje que tá bem complicado, né? A criançada de hoje é diferente, a meninada mais nova, as questões que eles nos trazem, né? O que a arte espírita, dentro da evangelização, o que ela pode ajudar? Eu acho que ajuda muito, porque a arte, ela... Eu estava até comentando com a Cássia, que eu estava preocupado um pouco, porque o Augusto dos Anjos, ele tem um palavreado meio erudito e tal, ele diz coisas profundas, coisas do Livro dos Espíritos, mas ele é um pouco rebuscado e tal. E ela me falou o seguinte, eu estava com medo assim, das pessoas talvez não entenderem aquele palavreado e tal, mas ela falou, mas a música, da forma que é colocada, ela quebra isso. Sim. Porque você está cantando aquilo, então chega de uma outra forma. Vamos dizer, a música é uma coisa, como eu falei ali na palestra, tem coisas que são invisíveis, mas a estrutura da música, por exemplo, como os acordes são formados, como a harmonia, quando você põe, junta uma tônica, uma terça, uma quinta, forma um acorde, aquilo vibra e mexe com o emocional das pessoas. Então, vamos dizer, a parte, da física mesmo da música, ela atinge o espírito de quem está ouvindo. Então, se tiver uma sensibilidade ali na harmonia, na arte, usando um tema que está se querendo dizer, vai chegar de uma forma mais macia, vamos dizer, mais tranquila, do que simplesmente aquele texto. Então, por exemplo, eu posso dizer a mesma coisa de várias formas. Eu posso falar tecnicamente e a pessoa pode ficar com sono, achar chato e tal. Aí eu posso colocar aquilo de um outro texto, eu posso escrever aquilo em forma de poesia, eu posso fazer aquilo cantado, eu posso fazer uma peça de teatro com aquilo. Então, isso não é igual para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu gosto mais de certas coisas, você de outras, ele de outra. Então, eu acho que essa arte espírita, eu acho que ela tem que ser feita e cada um vai, assim, usando aquilo da forma que sente mais afinidade, né? Tem gente que gosta de um tipo de música, outro já não gosta de outro tipo de música. Então, eu acho que as pessoas têm que ir fazendo, porque tem muita gente, né, no mundo, e sempre um não vai gostar, mas o outro vai adorar. Então, agora isso que você colocou com relação aos dias de hoje, colocando no meu gosto pessoal, eu acho que musicalmente hoje nós temos um problema meio sério porque essas músicas que estão mais em evidência, se popularizando, elas focam em coisas muito, muito materiais. Sim. Então, focam muito em sexo, focam muito em droga, em bebida, elas focam às vezes em coisa muito de festa, né? de sexta-feira, de balada, de coisas. Então, isso, se a pessoa não tiver uma base para saber distinguir as coisas e tal, ela é levada, ela vai no embalo. A hora que ela vê, às vezes é difícil, ela já se complicou, você entra numa situação que às vezes é difícil depois de sair, né?
Então, acho que a função aí da arte espírita é, na medida do possível, que é difícil mudar o mundo, né? Isso leva milênios, a evolução é lenta, né? A evolução é muito devagar e muito a passos lentos mesmo. Mas acho que a função da arte espírita é levar em todas as categorias aí, de poesia, de teatro, de música, do que quiser se fazer, e difundindo e trazendo gente. Por exemplo, você monta um grupo espírita, as pessoas que vão assistir a um grupo de teatro, por exemplo, espírita, as pessoas que vão assistir falam, nossa, eu quero participar, então vai começar a estudar a técnica de como ser um ator, ou ver uma música, assistir a palestra eu gostei do violino, eu queria tocar violino, vai procurar um professor estudar violino. Então tem que mostrar, porque muitas coisas as pessoas não sabem, não sabem nem que existe aquele caminho para ela seguir. Despertou o gosto, não né? Desperta, tem que ter algo que chame, né? Que mostre. A educação, né? Isso tudo faz parte da educação. Então, tudo, a parte cultural, a parte musical, a parte artística, faz parte da educação, né? Sim, e a arte espírita é muito interessante porque, que nem você falou, né? Temas tão difíceis vêm de uma maneira tão mais macia, gostosa, né? Nossa, que palestra maravilhosa, sabe? Foi tão leve, né? Passou muito rápido, né? E a palestra está no canal, né? Quem quiser assistir, aproveita, né? Assiste a palestra e depois assiste o programa, né? Bacana. E deixa a questão também, né? Deixa a questão no comentário, no final da palestra, deixa sua questão na página do Facebook, Mensageiro Espírita, ou por e-mail, mensageirispírita@hotmail.com.br. Bom, José Henrique, muito obrigada, tá? Muito obrigado mesmo por nos conceder seu tempo, né? Responder essas questões, nos dando a oportunidade de gravar mais uma pauta para o programa. Sim, tá? à disposição. Estou maravilhada pelo seu trabalho, tá? Fantástico, adorei. E muito obrigado mesmo. Ok. Tá? Eu queria dar um alô também para o pessoal que, além dessas músicas que eu mostrei hoje aqui, no YouTube também tem outras músicas desse CD, né, que podem ser acessadas aí livremente, e no canal do Instituto Ser, portalser.org.br, também estão lá, que é um portal lá do Haroldo Dutra, em Belo Horizonte. Está à disposição aí para quem quiser ver mais sobre Augusto dos Anjos, sobre esse trabalho Número Infinito. Número Infinito é o nome do livro, né? O nome né? do livro, que é um livro de coletânea que nós organizamos, né? Apenas porque é do Chico e do Augusto dos Anjos, só que estavam espalhados assim, em 16 livros. Então a gente pegou todos os livros do Chico, organizou tudo isso num livro só, então é a obra completa do Augusto dos Anjos, psicografada pelo Chico. Número Infinito. Número Infinito. Serginho, muito obrigada, viu? Tá, ok, muito obrigado.